cuidado, ele deve vir quando nós falamos do patrimônio, que é o que Sim, você está pontuando aqui, né? Porque aí residem inúmeras desvantagens na utilização do testamento como planejamento sucessório, né? E exato. são essas desvantagens que as pessoas precisam conhecer, entender, para decidir se realmente vale a pena usar o testamento. E Exatamente. eu não sei, Kátia, como é que você organiza isso na sua cabeça, mas eu divido esses pontos negativos do testamento em duas grandes áreas, né? Na jurídica e na econômica, né? E assim, dentro dos pontos negativos do ponto de vista jurídico, né, nós temos o excesso de formalismo, né, de formalidade no testamento, que é o que você estava falando inicialmente. Esse excesso de formalidade ele gera essa possibilidade de se invalidar o testamento, né? Por quê? Porque o testamento ele é um instrumento formal e solene por lei. Então, isso significa que a forma como ele é feito é importante. E aí, se não é respeitada essa forma, ele vai poder ser, sim, invalidado. Qual é o problema dele ser invalidado? A última vontade do testador não Não vai vai ser ser respeitado. respeitada. Isso mesmo. Né? Então, por que se fez esse testamento, né? Se o objetivo não vai ser alcançado, não é mesmo, Cristiane? É Exato. Tem até verdade. um julgado, ô Kátia, que eu queria até trazer aqui para o pessoal entender do que nós estamos falando, né? Um caso que chegou ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e aí só explicando rapidinho, de maneira muito simples para as pessoas, né, para elas entenderem o funcionamento da justiça, toda ação, ela em regra, começa no juiz singular, que a gente diz, que é a primeira instância. Se o juiz dá uma decisão que a pessoa não concorda, ele vai para o Tribunal de Sim. Justiça do Estado. Esse Tribunal de Justiça, com seus desembargadores, vai chegar a uma decisão. Se a pessoa não concorda com isso, aí vai para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, imagina, estou só contando esse caminho, esse trilhar, para a pessoa entender quanto de tempo que não deve ter passado nessa historinha aqui que eu vou contar para vocês desse julgado, né? Certo. Então, a lei, ela exige que o testamento seja assinado. A Kátia falou aqui para gente, precisa da assinatura de próprio punho da pessoa. Esse caso que chegou lá no STJ, ele chegou porque o testamento, ele não havia sido assinado. No lugar da assinatura, tinha a impressão digital da testadora, ou seja, da pessoa, da mulher que estava fazendo esse testamento. E aí surgiu toda uma questão jurídica em relação a isso. E essa questão ela residia em se considerar válido ou não o testamento, porque não tinha a assinatura, conforme exigido por lei. Então, Certo. será que poderia ser considerado assinado porque havia impressão digital? E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas que besteira, se tinha impressão digital, mas veja bem, tem uma diferença de uma pessoa numa livre iniciativa assinar um documento e uma pessoa, às vezes, na beira da morte, pegarem o Alguém dedo dela pegar, para digital e colocar. sim, Não com é? certeza. Então, assim, parece uma besteira, né, um preciosismo, mas se a gente for pensar, é algo jurídico importante, né? E aí Sim, o julgador, ele sempre vai buscar dentro do processo a certeza de que aquela era a última vontade do testador. E é claro, gente, que isso não é fácil dentro de um processo, né? Essa busca pela verdade é muito, muito difícil, né, no processo. sim. E até porque a pessoa não estará mais presente, não é mesmo? E Exato. aí, sabe, Cristiane, vale a pena comentar, olha, quem pode fazer um testamento? A lei dispõe que os maiores de 16 anos, eles já podem se valer deste mecanismo, deste instrumento, digamos assim, né? Uhum. Só que também a lei exige o pleno discernimento da pessoa. Por isso, em casos que a pessoa ela tem algum problema de saúde, recomenda-se que um médico ateste essa plena capacidade da pessoa ali de manifestar a sua vontade. Então, neste caso, né, Cris, que você está trazendo deste julgado,
Pode ser que a pessoa era analfabeta uma vida inteira, não alfabetizada, não é mesmo? E que assinava com impressão digital. Ou que, apesar de não ter mais a coordenação motora ali para a assinatura, para a escrita, ainda assim ela estivesse lúcida e com pleno, né, discernimento da vontade, não é mesmo? Sim. Mas para isso valeria um laudo médico. Mas o que importa aqui é entender o quão frágil é este mecanismo. O testamento, ele é muito frágil. Quando vamos falar aí da utilização dele para partilha de bens, para um planejamento patrimonial, não se mostra mesmo uma boa ferramenta. Porque quem se sentir preterido vai querer discutir a validade do documento. Exato. E essa questão de busca, né, de validar a vontade do testador, pensando aqui nos tribunais, e aí eu vou concluir aqui meu raciocínio para você entender por que eu estou batendo tanto nessa tecla, né? A jurisprudência, os tribunais, eles têm procurado mitigar, digamos assim, minimizar esses vícios na forma do testamento. É uma assinatura que não consta, a lei exigia 3 testemunhas, só tinham 2, né? Ou tinham 4 testemunhas, mais uma discorda de 3, alguma coisa assim, né? Então, a jurisprudência ela tem buscado considerar e validar a vontade do testador. Mas aí vem a grande questão, né, Kátia? Porque nós estamos falando de uma opção que a pessoa fez em vida, no intuito de que a sua vontade fosse respeitada, e quando é necessário se colocar em prática esse instrumento, isso vai depender da interpretação dos tribunais. Olha que loucura, né? Então, hoje os tribunais estão pensando assim, mas e amanhã? Se amanhã o que estiver valendo é o cumprimento restrito ali da lei, como que fica isso, né? Verdade, Cris. Olha, e até, né, eu ia comentar justamente a título de entregar informação e esclarecimento para as pessoas. Se é preciso a figura do advogado para se fazer o testamento. Ótimo. Não é. Não existe essa previsão na lei dizendo que é indispensável ali o acompanhamento de um advogado. Porém, se a pessoa precisar ou desejar se valer deste documento para declarar ali a sua vontade acerca dos teus bens, é recomendável que se consulte um advogado, até para que consiga orientá-lo, desde essa questão do respeito da parte legítima, porque senão a pessoa, se ela dispuser diferente disso, que seja 1% a mais ferindo a legítima, pronto, já vai também inviabilizar ali toda a vontade daquela pessoa. E nós estamos falando até agora aqui do quão frágil é, né, o testamento em termos da possibilidade de ser questionado. Agora, imagina fazer isso sem um advogado. Sem um advogado. Ou trazer também questões atuais de como estão interpretando, como você falou agora, como que tem sido os julgados, né, acerca de uma situação ou outra, para o profissional alertar aquele cliente para que ele faça o documento com as menores chances possíveis de ser invalidado, não é mesmo? Para que a vontade dele possa se cumprir. Então, recomenda-se que faça o uso de um profissional. E sabe, Cristiane, nós já, né, há 20 anos advogando nesta área de sucessões, e eu já tive a oportunidade de acompanhar, né, interesses, clientes meus, formalizarmos 2 testamentos em 20 anos. Então, assim, as pessoas não fazem muito uso, tá? Mas em uma das situações, esse cliente ele ainda é vivo e eu, assim, eu receio que a filha beneficiada, ela vai ter muita dor de cabeça lá no futuro, né?
Porque ele quis beneficiar mais uma filha que os demais, sem ferir a legítima, nem nada. Mas imagine, né? O rojão que vai estourar na mão dela quando o pai partir, porque os irmãos não vão entender isso. E né? ela pode esperar que vai haver um rompimento mesmo da família, né? Agora, olha que coisa triste, né? Acontecer Sim. isso, né? Então, enfim. E assim, né? E olha que já tem anos que eu fiz este documento, mas o que eu me preocupo, né? Por vezes, quando tenho contato, né, com eles, eu ainda me alegro porque eu percebo que a relação deste pai com esta filha permanece harmoniosa. Mas nós não sabemos do amanhã, né? É certo que é para ser assim a vida inteira, né? Os filhos honrarem seus pais, né? Por aí vai. Mas nós também sabemos que depois, quando realmente aquele pai atinge uma certa idade, quando ele realmente vai precisar do cuidado do filho, nós não sabemos, né? Quais serão as necessidades dele. Então, é comum também, por vezes, assistirmos cenários muito tristes de filhos depois não tendo paciência, até porque não é fácil, né? Ou não querendo cuidar daquele pai. Ou talvez não querendo, não só não querendo, mas não podendo cuidar sozinha. Então, esse assunto, eu fiz o documento e eu sempre me preocupo, sabe? E torço para que dê tudo certo. Com o receio, né, de que se o cenário for diferente, vai ser pior ainda, né? Para ela se defender e se valer daquele benefício que um dia o pai quis, né? Preservar, reservar para ela essa parte maior. Em uma outra situação, Cristiane, diferente, e aí a gente percebe que bem plausível, o cliente, ele quis, através do testamento, deixar reconhecida a paternidade de um filho fora do casamento. E ele não tinha a menor condição de fazer isso em vida, porque a família simplesmente ia desmoronar. Né? Sim. Então, percebe? E claro que neste caso até vai ter um reflexo ali também patrimonial, né? Mas o contexto ali não tinha para onde fugir. Não tinha como, Sim. né? Era mesmo só através deste documento, até porque era uma questão muito, muito delicada, que envolvia familiares, enfim, não só a família dele, e por aí vai. Então, a gente vê, né, situações muito, muito delicadas. E hoje, já, quando estamos aí a todo vapor difundindo informações acerca do quão ruim é um processo de inventário, Cristiane, e aí sempre falamos muito sobre a outra forma de planejamento patrimonial sucessório através do sistema de holding, aí tenho sido procurada por várias pessoas no seguinte sentido, né? Dizendo, puxa vida, eu pensei em fazer o meu planejamento através de um testamento. Aí hoje as pessoas já estão tomando conhecimento que elas podem sim e devem planejar, mas não precisa se valer deste instrumento se não for uma situação aí muito particular, ou como essa que você disse também, né, Cristiane, que é comum as pessoas fazerem um testamento acerca de quem ficaria, para nomear, né, pessoas para cuidados dos filhos. Essa outra questão com relação a cuidados médicos para... Que é o que a gente chama de testamento vital, né? Testamento vital. Que, na verdade, é até estranho esse nome, né? Porque o testamento é para depois da morte. Isso. E essa declaração de vontade acerca de cuidados médicos é para quando a pessoa ainda está em vida, mas, enfim, é reconhecido como sendo, né, um testamento. Uma forma, né, de testamento.
Então, assim, Kátia, eu acho que o fato é que a simples propositura da demanda, né, quando a gente pensa assim, nossa, a pessoa fez um testamento, né, e agora esse testamento ele está sendo questionado na justiça, eu acho que só isso já cria um transtorno considerável, né, para os demais herdeiros, abala, de um certo modo, a segurança de que o testamento será respeitado, né? E, como você falou, é muito comum que os herdeiros se sintam injustiçados e questionem ali o testamento na justiça, né? Sim. Então, né, Cristiane, eu, você, outros colegas nossos que são especialistas em planejamento patrimonial e sucessório, o nosso assunto é planejar. Planejar essa distribuição de patrimônio. Só que, para isso, nós devemos lançar mão de mecanismos eficazes. E eficazes em vários sentidos. Não somente para livrar e impedir estes conflitos, mas também impedir burocracias, não é mesmo, Cristiane? A gente pode falar aqui, né, como é que é burocrático o pós-morte com um testamento em mãos. Isso, que seria, para mim, um segundo ponto negativo do testamento, né? Essa exigência legal de abertura de um processo judicial para o cumprimento do testamento. E olha Antes que... do inventário, né? Isso tudo, nós nem chegamos no inventário, gente, que é uma dor de cabeça tremenda para as famílias, né? Então, assim, você só amplia, né, o problema, você não resolve. Exatamente. Então é isso. Temos que planejar, e isso é super positivo. E em qualquer cenário de nossas vidas, quando fazemos um planejamento, nós acabamos nos beneficiando muito com isso, com a certeza de que vai sair do jeito que queremos, economizando, nos protegendo aqueles que amamos, em todos os cenários. O planejamento ele é positivo, mas buscando um mecanismo eficaz que vai livrar, sim, dos conflitos, que vai te garantir uma economia. Então, para esta finalidade, nós enxergamos que o testamento, ele não é positivo, porque ele não vai impedir que a sua família suporte um processo de inventário que já é muito caro, e ainda, antes do inventário, tem esse procedimento que a doutora Cristiane comentou, de registro, abertura e cumprimento de testamento. E esse processo ele é muito burocrático, ele se arrasta, né, via de regra, aí, pelo menos por um ano. E é onde ali os que estão se sentindo preteridos naquela distribuição de bens, eles vão começar a discutir de todas as formas para invalidar o documento. Exato. E só no final, quando o juiz der ali a decisão dele, cumpra-se as disposições testamentárias, é que vamos poder abrir o inventário. Então, isso é péssimo. Aí, algumas pessoas, eu ouvi isso recentemente de uma cliente minha, ela falou assim, eu pensei sim em fazer o testamento. Eu falei, não faz isso. Ela falou assim, não, eu pensei porque o testamento é baratinho, não é caro. Isso. O testamento, R$2.000 você faz. Isso, ainda mais se você abrir mão do advogado, né? Isso, eu prometi até de comentar que as custas com o testamento, independente do tamanho do patrimônio, tá, vai gastar em torno de R$1.800 a R$2.000, não mais que isso no cartório, né? Só que também é para fazer ali, né, redigir essas declarações ali de vontade da pessoa. Mas o problema todo vem depois. Então, se torna muito mais caro, porque além das despesas que a família terá com o inventário, vai ter que gastar antes com este outro processo judicial. E neste, sim, a figura do advogado é indispensável, né, Cristiane? Para mim, o grande problema do testamento é isso, é ele não evitar os custos com o inventário, pelo contrário, né, ele vai encarecer todo o procedimento, porque necessariamente vai ter que se iniciar na justiça, né, e, portanto, com o pagamento das custas judiciais, isso vai torná-lo esse processo muito mais moroso do que é, né, e muito mais caro, né, então eu vejo, assim, isso como um grande problema. E aí, Kátia, é importante a gente lembrar que o inventário,
Por que a gente fala tanto, né, do inventário? Nós, a todo momento, nas nossas informações, a gente diga, gente, não deixa a sua família passar pelo inventário. Por quê? Porque o único objetivo do inventário, gente, é a arrecadação de tributo. Não à toa, os estados brasileiros, eles têm aumentado as suas alíquotas máximas do TCMD, ou em alguns estados chamado de ITCD, que é esse tributo, né, do imposto sobre herança que a gente fala, no intuito de aumentar a arrecadação, portanto, a receita desse estado. Aqui em Goiás, é um dos estados que já aplica a alíquota máxima permitida pela legislação, que é de 8%. Mas outros estados já estão trilhando esse caminho, né, Kátia? Como é que está em São Paulo? Então, aqui já tinha o projeto, né, para majorar também para o dobro. Aqui é 4%, né, e estão falando de aumentar para 8%. Como estamos aí em vias de eleição, ainda não foi assinada essa lei, mas daqui a pouquinho vai ser assinada, Cris. A maior parte dos estados estão pegando carona aí, seguindo esse teto máximo, que é de 8%, por enquanto, né? Porque também já tem um projeto de lei lá no Senado Federal para aumentar o teto máximo para 20%. Exato. Então, isso é um absurdo, né? Os governos, tudo que eles puderem, eles vão fazer para arrecadar mais dinheiro para os cofres públicos. Sim. E para nós, o que nos resta fazer? Planejar. Exato. Planejar e contar com as leis que nos permite fazer uso de estratégias para economizar tributariamente. E tudo que incide de imposto sobre o patrimônio, sobre os bens, quer imóveis ou móveis, é um direito seu, né? É um direito meu. Lancem mão de um mecanismo de planejamento dos teus bens para você se beneficiar, sendo tributado de uma forma menor. É um direito nosso. Por que não vamos fazer isso? Né? Exato. E aí, sabe, Cristiane, uma coisa interessante também. Difundindo esta informação acerca da possibilidade de planejamento patrimonial através da holding, então, agora eu já tenho... E olha que isso tem a ver com a sua pesquisa, né? As pessoas fazem sim testamento. E esta demanda, esta busca por este aumentou em 41%, não foi, Cristiane? 41,7%. Então, quase 42% ainda. Então, as pessoas têm os seus testamentos. E aí, agora, eu já tenho recebido pessoas, né, com a seguinte pergunta: doutora, eu já fiz meu testamento, e agora? Eu posso cancelar? Eles perguntam assim. Pode, você pode revogar este documento, você pode também modificar, né, se você quiser manter. Eu falei aqui da minha vontade acerca da distribuição dos bens, acerca da tutela dos meus filhos, dos meus animais de estimação, não importa. E agora eu quero ir lá e modificar e eu não vou mais fazer planejamento de patrimônio no testamento e vou só deixar as questões pessoais particulares. Você pode modificar este documento também. Agora, é importante, Kátia, dizer para as pessoas, assim, que elas podem modificar, mas elas devem fazer isso, né, de maneira formal, respeitando as exigências do testamento. Você estava falando, eu lembrei do testamento do diretor da Globo, o Marcos Paulo, né? Marcos Paulo. Ele faleceu em 2012, e aí teve uma briga imensa ali em relação ao patrimônio dele, porque em 2005 ele havia feito um testamento beneficiando as filhas dele e passando tudo para elas. Olha, 100% do meu patrimônio será das minhas filhas. Ótimo. Quando foi mais para frente, assim, já perto dele, ele adoeceu, estava perto dele falecer, ele foi internado e lá ele fez um testamento que a gente chama de... É um testamento particular que chama testamento emergencial simplificado. Que é assim, a pessoa está numa situação de emergência, né? Ela está no hospital, numa UTI, ou foi sequestrada, ela não tem que seguir formalidade, ela pode simplesmente lá, de próprio punho, escrever como ela quer que seja feita a partilha dos bens dela, ou qualquer outra coisa nesse sentido,
sem tanta formalidade. Ele estava hospitalizado, correndo risco de morte, e ele fez um outro testamento. Nesse outro testamento, ele beneficiava a companheira dele, a então companheira dele, que é aquela atriz, a Antônia Fontinelli. Antônia Fontinelli. Certo. E aí, o que aconteceu? Ele saiu do hospital, depois disso ele viveu por mais alguns anos e veio a falecer. Quando ele faleceu, tinha 2 testamentos. Tinha o testamento de 2005 e tinha esse, que para a justiça ele tinha que ser questionado, porque o testamento emergencial ele só é aceito nessas situações específicas em que você prova que houve ali uma emergência, que não tinha como a pessoa cumprir com os ritos, as formalidades, não é isso? E aí ele teve tempo, depois que ele saiu do hospital, de ratificar esse desejo dele ou revogar um dos testamentos, e ele não fez. Então, tecnicamente, ficaram os 2 testamentos. Olha a briga na justiça. Foi uma briga que se transcorreu aí por volta de 7 anos até se chegar a uma decisão. Então, você pode sim modificar o testamento, mas você precisa seguir o rito. Se você fez um testamento público, você tem que seguir o rito para revogá-lo, tá? E aí fazer as alterações ali necessárias, né? Então, assim, tomar muito cuidado com isso, né, Kátia? Que importante isso que você falou, Cristiane, muito importante. E o que eu posso te dizer, né? Infelizmente, esse comportamento procrastinador com essas questões burocráticas da nossa vida, né? É quase que uma regra na vida do brasileiro, não é mesmo? E deixa passar, e aí olha só, né? Que dor de cabeça que vai gerar para as pessoas que ele amava, que ele queria beneficiar, não é mesmo? Exato. Então isso é muito importante mesmo. Se agora, a partir dessa nossa live, desse nosso bate-papo aqui, que a pretensão não é dar aula, não é nada disso, não é mesmo, Cristiane? É só mesmo contribuir com conteúdo informativo. Se isso despertou em você esse desejo, né? Não, peraí, deixa eu rever um documento que eu fiz, faça, não deixe para depois. Não deixe para amanhã, né? E lembrando sempre que é importante você buscar as informações, como eu falei no início, né? Entender quais são as ferramentas hoje que existem no planejamento sucessório. Toda ferramenta ela vai ter vantagens e desvantagens. Então, assim, você precisa entender como isso funciona para saber alcançar aquilo que será melhor para você, né? Hoje, Kátia, eu entendo assim, com tudo que eu tenho vivenciado, estudado e aplicado, que em termos de planejamento patrimonial, a holding familiar tem sido o melhor instrumento, a melhor ferramenta de organização patrimonial dessa família, né? Porque tudo isso que a gente conversou aqui, que se aplica ao testamento, não acontece quando você faz uma holding familiar bem feita, bem estruturada, né? Então, você organiza o seu patrimônio e, na sequência, você planeja a sua sucessão sem dor de cabeça, sem ela ser questionada depois, posteriormente, né? Por qualquer outra pessoa, né? E de uma forma muito eficaz, verdadeiramente vai livrar a família de um inventário. Não se fala mais nesse assunto, né? Depois. Nossa, e é assim, né? Um grande livramento, digamos assim, né? Essa família não ter que passar pelo inventário. O inventário, ele é realmente prejudicial às famílias, ele vai consumir o patrimônio dessa família e às vezes chegar até 40% dessa perda patrimonial, no momento em que a família está fragilizada, né? No momento em que a família precisava estar cuidando de si, das suas questões pessoais, ela vai estar envolvida ali com questões burocráticas, com questões patrimoniais, então é muito pesado para as famílias, né? Isso mesmo. Kátia, mas que legal, viu? Eu acho assim que a gente conseguiu trazer muitas informações aqui para as pessoas, né? Se restar dúvidas em relação a esse assunto, nos siga nas nossas redes sociais, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu coloquei o endereço, né, o link do Instagram da doutora Kátia, o meu. Nós sempre estamos ali produzindo conteúdo de qualidade, informativo,
importante para vocês entenderem sobre planejamento sucessório. Pode mandar sua pergunta que a gente não vai deixar você sem resposta, viu? Perfeito. Isso mesmo, Cristiane, eu também reforço o convite. Em qualquer uma das redes sociais, mesmo aqui no canal do YouTube, se inscrevam nos canais, Facebook, no Instagram, em uma dessas redes, dá para vocês deixarem dúvidas. E isso é muito importante até para nós, não é mesmo, Cristiane? Sim. Porque nos desperta para trazer ali o esclarecimento para a sua dúvida, que certamente pode contribuir com outra pessoa, beneficiar uma outra família também. E a todo momento estamos deixando conteúdos acerca deste assunto, que é o planejamento patrimonial da família. Então, estejam conosco, nos sigam, deixem seus comentários e dúvidas, compartilhem, não é mesmo, Cristiane? Sim. Compartilhem a live com seus familiares e amigos.